Fabiana, prazer te receber aqui. Ela que é jornalista, consultora de comunicação, especialista em comunicação política. Fabiana atua há mais de 10 anos com assessoria de comunicação para políticos, governos e instituições. Fabiana, qual a importância, né, para o político em dominar essa linguagem de rádio e de televisão? Bom dia. Bom dia, primeiramente bom dia, agradecer aí pelo convite para participar. A TV ela continua tendo um papel muito importante na comunicação política, principalmente por conta do alcance, né? Ela, claro, diminuiu um pouco em função da internet, mas a TV e o rádio ainda tem um papel muito importante no alcance da mensagem do candidato. E aí vocês estavam comentando agora há pouco sobre essa questão do horário, né? Que antes eram 2 horas de programa, agora são 25 minutos. Mas a gente hoje tem uma questão que é um pouquinho diferente e que é muito importante, que são as inserções ao longo do dia. Né? As inserções elas acontecem de domingo a domingo. Então tem candidato, por exemplo, que vai ter 70 inserções ao longo de uma semana. São inserções de 30 segundos que podem chegar até 1 minuto. Então a repetição da mensagem nas inserções, às vezes ela é mais importante até do que o próprio programa eleitoral, porque a inserção ela entra na programação normal da TV. Então, a pessoa da TV e do rádio, né, também. Então, ele está ali, a população está ali, a pessoa está ali escutando o rádio no carro, ou em casa, ou no trabalho. E aí entra a propaganda do político nessas inserções. Então, é uma coisa que pouca gente se atenta, né, para a importância da inserção durante a programação, né, da TV e do rádio, e não só o programa eleitoral nesses horários. Fabiana, essas repetidas vezes acaba ajudando, funciona para o candidato ou para qualquer tipo de candidato? Funciona para o candidato porque é uma forma de massificar, né, a mensagem que ele tem. Ele reforça ali o nome, ele tem um espaço para chamar para o digital, né? O professor estava até comentando um pouco isso, que hoje o digital ele tem uma importância muito grande. E o que eu costumo dizer é que assim, as pessoas, os políticos, né, os candidatos deveriam aproveitar o horário eleitoral para trazer o eleitor para dentro dos seus próprios canais. Então, uma recomendação que eu dou para os meus clientes, e uma coisa que a gente faz com os clientes que eu atendo em todo material que sai, por exemplo, na TV, tem o QR Code direcionando o eleitor para algum canal dele, ou para o site, ou para o YouTube, para assistir o programa na íntegra, né? Então, essa junção de todos os canais da TV com o digital, ela é muito importante para trazer informação para o eleitor. Lário, você quer colaborar aí com a Fabiana, que te citou? Não, eu acho assim que ela destacou um aspecto aí muito interessante, que são as inserções, né? Que durante toda a programação os partidos, os candidatos podem fazer. E essas inserções acabam sendo muito mais impactantes no eleitorado do que o próprio horário, né, o reservado para aquela sequência, quando começa lá, principalmente aquela campanha dos candidatos ao legislativo, isso, né? Que é uma penca de gente, federal, estadual. O estadual não tem o horário destinado, né? Sim. É só o governador e o presidente que tem um horário maior. Maior, o horário deles é pequenininho. Pequenininho, eles têm, mas é pequenininho. Tem, mas é muito pequeno. Mas quando entra aquela penca de candidatos, que acontece também nas eleições para vereador, né? Isso. No segundo, no terceiro, quem está assistindo a TV já sai dali, nossa, que horror, não quero ver isso aqui não. Né? A menos que você tenha o seu e queira ver, tipo assim, meu candidato tem que aparecer, fica esperando. Mas aí é o militante, é o cara que já está envolvido na campanha. Né? Então veja que a questão aí das inserções espalhadas pelo horário pega nos diversos horários, pega públicos diferentes, isso é muito importante para os partidos, para os candidatos. Isso funciona tanto que é o modelo que a gente usa comercialmente, tanto no rádio e na TV, que são essas inserções de 30 segundos ao longo da programação, né? Exatamente. Funciona. Melhor do que aquele horário específico lá de 25 minutos, né? Exatamente. Fabiana, bom dia, não dei bom dia para você agora, bom dia, seja bem-vinda aqui na nossa programação. A propaganda política em rádio e televisão ganhou uma grande importância lá em 1952, com a campanha de Eisenhower à presidência dos Estados Unidos, né? Ele foi o primeiro político a perceber a importância de desenvolver uma linguagem própria para rádio e televisão na hora de se comunicar com o eleitor. Para isso, ele contratou uma grande agência de publicidade. E ali, em 1952, nascia então o marketing político que a Fabiana hoje exerce com tanta vontade. E não só ela, né, mas a gente tem muitas agências de marketing político e que usam também e prioritariamente, eu acho hoje, e isso a Fabiana vai poder esclarecer, a internet, né?
a internet. A gente tem o horário político e a gente tem também as redes sociais. Fabiana, você falou do QR Code, né, dessa integração entre um e outro. Com a internet e também com as plataformas de streaming, você acredita que muita gente ainda assiste os 25 minutos do programa? Olha, bom dia, né? Eu ainda não tinha te dado bom dia, obrigada aqui pelo convite para participar. Assiste, eu acho que assiste sim, a TV ela tem um papel importante para ela dar alcance. Não existe, hoje a gente, apesar da importância do digital, não tem nada que dê mais alcance e mais visibilidade do que a TV. A TV e o rádio têm esse papel ainda muito importante de dar alcance. O digital, ele vai trazer o engajamento, ele vai trazer a participação mais ativa, né? São canais muito diferentes. A TV você tem uma comunicação mais massificada, porque você não consegue segmentar um público. No digital, você consegue fazer uma segmentação de público, e aí você consegue passar uma mensagem de uma forma mais específica, principalmente por conta do impulsionamento. Hoje, com o impulsionamento no digital, a gente consegue fazer a mensagem certa chegar no público certo. E o que eu costumo dizer é que, assim, o candidato ele deve aproveitar todas as oportunidades que ele tem, todos os canais, para se comunicar com o eleitor e fazer isso de uma forma casada. Então, o impresso ainda tem o seu papel importante, né? O professor trouxe aí a questão dos santinhos, dos jornaizinhos. Isso ainda está presente na comunicação, sim. Só que eu acho que a principal diferença hoje é você conseguir casar esses veículos para que você tenha uma imersão meio que do seu eleitor, né? Então, ele liga a TV, ele vai ver você, ele liga o rádio, ele vai ver você, ele vai entrar na internet, ele vai ver as suas propostas, o seu anúncio nas redes sociais, ele vai ter acesso ao seu site para poder pesquisar mais sobre você. Se ele digitar no Google um assunto que é de interesse dele, que seja bandeira do candidato, ele vai chegar nesse candidato também. Então, eu acho que essa é a grande estratégia, né? Usar todos os canais de uma forma mais integrada para conseguir conversar com o eleitor. E eu acho que o eleitor está mais interessado na política, ele mudou um pouco os canais, eu acho que essas inserções atingem mais. Na TV, querendo ou não, o debate ainda é uma coisa que as pessoas param mais para assistir, né? Mas a propaganda eleitoral na TV, ela tem um papel importante, assim. E na rua? Qual é a proporção aí da televisão, né, da internet e a rua, campanha de rua? Que eu acho que a parte mais gostosa da campanha é você ir pra rua, gastar sola de sapato, apertar a mão, abraçar a criancinha. Agora, mudou muito também essa questão, e fica a pergunta não só para a Fabiana, mas também para o Lages aqui, que participou de vários pleitos e também tem essa experiência de rua. Mudou muito, quero ouvir tua, Lages, a tua opinião, que participou na eleição anterior, inclusive, como candidato, e da Fabiana, que é especialista em propaganda eleitoral. Mudou muito por conta dessa questão da pandemia, as pessoas estão mais, entre aspas, receosas a receber esse aperto de mão, esse abraço, ou fazer uma reunião com o candidato? Fabiana, primeiro, por favor. César, isso teve muito em 2020, né? Fazer campanha para prefeito em 2020 foi uma dificuldade em função da pandemia. Eu trabalhei em Boa Vista na campanha do Arthur para prefeito lá, e lá a gente teve realmente esse problema. Infelizmente, nossa vice chegou a falecer durante a campanha lá. Então, acho que em 2020 isso estava muito presente. Agora, em 2022, eu acho que menos. As pessoas estão mais preocupadas hoje, o eleitor está mais pragmático. Hoje ele está mais preocupado em voltar a ter renda, a voltar a ter desenvolvimento, a ter qualidade de vida, a voltar a ter o poder de compra dele. Isso eu acho que está preocupando mais, eu acho não, isso a gente tem visto em pesquisas, tá? Tem preocupado mais o eleitor essa questão financeira, a retomada do emprego, a retomada da renda, do que propriamente essa questão mais da pandemia, da saúde. E para você, Lages, foi difícil em 2020 como candidato, né, na eleição anterior? E como é que você qualifica agora? Como é que você vê essa possibilidade agora dos candidatos a deputados e, enfim, dos demais concorrentes agora no pleito? Caparelli, a eleição de 2020 foi uma eleição pandêmica, né? Uma coisa assim, recolhida em casa, em grupos muito pequenos, muito restritos, né? Por conta aí da prevenção em relação ao Covid, né? Então foi uma campanha muito atípica, né? Eu acho que todos os candidatos sofreram com isso, os candidatos a prefeito, os candidatos a vereador, etc. Agora, a campanha de rua, olha, eram célebres aquelas campanhas de rua do passado, né? Quando você tinha os candidatos fazendo aquelas passeatas, aquelas carreatas, comícios, né? Que falávamos ainda há pouco aqui, né? Dificilmente você tem hoje um comício, né? Um comício que arrebanha a população de um bairro inteiro para poder acompanhar seu candidato. Mesmo com permissão.
Sim. Mesmo sendo permitido. Sim. Eu já não vejo há muitos anos. Hoje o que é proibido é o showmício, quer dizer, aqueles mega eventos, né? Regados aí a muito dinheiro, principalmente com artistas, com cantores, né? Mas o comício é liberado e mesmo assim não se faz, né? Então você vê o seguinte, com o avanço da campanha online, da campanha nas redes sociais, é claro que essa campanha presencial ela tende a se refluir, né? E a campanha de rua, evidentemente, é uma campanha presencial, basicamente presencial. Agora, há uma diferença aí também, que eu acho entre as campanhas, por exemplo, dos candidatos a cargos majoritários, né? Que acabam dividindo mais as opiniões, formando torcidas a favor, torcida contra, e os candidatos ao legislativo, viu, Caparelli? Porque aí é aquela multidão de candidatos que acaba... o tipo de campanha tem que ser diferente, não pode ser a mesma coisa. Então a campanha de candidato a vereador, a deputado estadual, federal, por exemplo, é aquela campanha de pequeno... É o voto mais pessoal, é a relação mais entre o eleitor e o candidato, seja amigo ou não amigo do candidato, mas ele pode se tornar um admirador dele durante a campanha, gostar das propostas dele e acabar se transformando no eleitor, até no propagandista daquela campanha. Até porque, Lages, nós temos, e eu peço a participação da Fabiana nessa questão também, que nós temos, vamos falar de Ribeirão, né? Ribeirão é uma cidade grande, 730, 40 mil habitantes, 160 bairros aproximadamente. Ou mais do que isso aí. O candidato a vereador não consegue, ou o próprio prefeito não consegue atingir durante a campanha 160 bairros. Impossível. É humanamente impossível. Não consegue em 40, 60 dias atingir todos os bairros. Você imagina na questão do candidato a deputado estadual, federal, senador ou presidente da República. Que é no estado inteiro a campanha. Que é no país inteiro. No caso de presidente ou senador, é no país inteiro. Então fica muito complicado. Então as mídias têm que ajudar nessa situação. A gente estava falando sobre o tipo de campanha como é diferente, né? E eu já ouvi muitos candidatos falarem isso, muitas equipes de marketing falando sobre isso. Aí eu vou dirigir a pergunta para a Fabiana, para a gente saber, assim, qual é a diferença básica entre uma candidatura para vereador, uma candidatura para deputado federal, deputado estadual e presidente, né? E governador. Existe, assim, de estratégia, qual é a diferença que você bota entre um e outro? Sim, a estratégia muda lembrando que a gente está falando de propaganda eleitoral. As estratégias mudam, Fabiana? Mudam um pouco em relação ao pleito. Por exemplo, o vereador, a gente até costuma dizer que ele funciona quase que como um síndico, né? Ele precisa ser uma pessoa próxima do bairro, mostrar que conhece o bairro. Ele tem uma atuação mais regional, vamos dizer assim, né? Ele é a pessoa mais próxima daquele bairro, da população, daquela ponta. Então ele precisa mostrar conhecimento, a atuação dele tem que ser mais pragmática nesse sentido, né? De ver como é que está a rua, como é que está a iluminação, se o atendimento do posto de saúde está funcionando. A atenção para essa questão, para o vereador, isso pega um pouco mais. O deputado federal, por exemplo, ele vai ter que trazer pautas mais temáticas e mais nacionais, ou pelo menos mais de uma categoria, por exemplo, né? Então muda um pouco a estratégia em relação à representatividade, até pela quantidade de votos que você precisa atingir. Né? A quantidade para vereador é muito menor se você comparar com o deputado estadual, o deputado federal, e mais ainda com o senador. Então uma campanha, por exemplo, nesse pleito que a gente está, entre deputado federal e senador, vou pegar uma realidade de um dos lugares que eu estou atendendo. Para deputado federal, você vai precisar de 40 mil votos. Para Senado, você precisa de 400 mil. Então, essa diferença da quantidade de votos que você precisa atingir faz com que a sua... Isso depende para cada partido, porque você está falando... Sim. Com todo respeito. Eu estou falando de uma das realidades... Você está falando de partido pequeno, aí 40 mil votos, porque tem candidato em Ribeirão que precisa de 65 a 80 mil votos. Isso. Tem senador do estado de São Paulo aqui, que vai precisar de quantos votos? Você falou 400 mil, tem senador do estado de São Paulo aqui, que vai precisar de mais de 1 milhão. Né? Eu estou falando da realidade, esse exemplo que eu dei, eu estou falando da realidade daqui de Rondônia, por exemplo, tá? Isso vai variar muito de estado. Você está em Rondônia? Eu estou em Rondônia. Você está em Rondônia. Estou no fuso de Rondônia, inclusive. Tá bom. Quantos candidatos você está trabalhando nesse momento? Só número, não precisa dizer os nomes, logicamente. Quantos candidatos você está trabalhando com atuação em rede social, enfim, com a tua comunicação, com a tua consultoria de comunicação, Fabiana? Diretamente comigo, eu atendo 3 candidatos ao Senado, em estados diferentes. Entendi. E aí eu faço uma parceria com o Marcelo Vitorino e com a Natália Mendonça e a gente atende outros clientes. Aí tem cliente a governo, tem outros clientes juntos que a gente atende também. O que você falou, Lages?
Não, ela citou aí o Marcelo Vitorino e Natália Mendonça, né? São os bambambam aí hoje do marketing político no país inteiro. O Marcelo né? É teu, Fabiana? O Marcelo é teu o quê? Marcelo é meu esposo. É teu marido. Nós somos casados. Fabiana Vitorino. Eu não conhecia a Fabiana, conheço muito o Marcelo lá em Brasília. Só não sabia se era irmão ou se era marido. Eu acho que nós já tivemos juntos, Lages. Eu tô olhando, eu acho que a gente se conhece, pessoalmente, inclusive. Deve ser em Brasília, então. O Marcelo já deu vários cursos lá na Câmara Distrital, em Brasília, congressos lá em Brasília, levamos nossos servidores à Câmara, enfim. Né? Para mostrar como a comunicação aproxima não só os candidatos da população, mas né, dos amigos que não se encontravam há algum tempo, tá vendo? Exatamente. Eu tô te reconhecendo. Essa questão é importante. Como a Fabiana disse agora, eu tô te reconhecendo. É o caso dos candidatos. Olha aí, uma possibilidade. Outra questão importante nesse momento, a gente falou dos carros de som, por exemplo, né? E eu não sei se hoje os jingles, as musiquinhas, chiclete, cairiam tão bem nesse momento. Você acha que os jingles sempre ajudaram bastante, principalmente quando frisa o número do candidato, Todo né? mundo lembra todo mundo tem um jingle na memória aí. E tem aqueles históricos, né, da campanha, por exemplo, do Jânio Quadros, né, que até hoje... Da vassourinha, varre, vassourinha, né? Vassourinha. Então você percebe que o jingle tem o seu papel exatamente para massificar a campanha, né? Ainda tem esse papel importante, tanto que tem gente aí que produz jingles fabulosos até hoje e tudo mais. Mas eu acho que no passado já teve um papel mais destacado, viu? O Emael é candidato a quantas... Tem o Emael, tá aí ainda. O Emael é Nossa, o dele funciona tanto que só de você falar o nome, a gente já canta mentalmente, né? Eu já não dormi. Olha, com todo respeito, eu já não dormi por conta da musiquinha do Emael. Eu lembro de uma boa. Eu lembro da campanha do Ulisses. Ele cantava a musiquinha do Bote Fé no Velhinho. O Velhinho é demais. Vocês lembram disso? Ah, sim, também. Da campanha do Ulisses. Temos outras participações aqui pelo WhatsApp também. Deixa eu ver aqui o Glauber, que traz sempre importantes participações. Diga, Glauber. Pois não, por áudio. Glauber? Ô Caparelli, bom dia. É o Glauber da Belena. Diga, querido. Ô Caparelli, realmente o horário eleitoral na TV e rádio realmente é muito importante. Mas o que precisamos é mudar, entendeu? É a mentalidade da população, entendeu? Porque não adianta você ter uma propaganda de rádio, de TV, passando proposta, e você não tiver uma população que não acompanha a política. Sabe, é difícil porque muitas pessoas, a maioria da população brasileira acompanha a política só no ano eleitoral, só na época da eleição. Então, sabe, fica difícil para o candidato. Então, aquele que tem mais visibilidade, aquele que tem mais condição de ter mais tempo de TV, ter mais dinheiro para propaganda, ter mais tempo de TV e rádio, conseguir fazer mais engajamento na internet, esses vão levar vantagem, entendeu? Então, acho que o que precisa é da população. A população interagir, a população participar da política, cobrar, você entendeu? Porque tem muita gente que, eu vou te falar para você, não sabe nem quem que votou para deputado, estadual, federal, senador. Agora, uma questão importante que o Glauber levantou aqui. Fabiana, eu queria ver com você, e o Lars, se puder colaborar também, tem um candidato, inclusive, à presidência que diz o seguinte, eu li ontem, inclusive, sou o candidato que mais gastou em rede social. Isso é bom ou isso é ruim? Da onde vem esse dinheiro? E por que se gasta tanto? Se espera o retorno como? Ou não se importa em gastar tanto para aparecer? Ou os feitos durante a sua vida pública não são mais importantes do que o dinheiro investido nesse momento em campanha? Fabiana. Eu tenho uma visão um pouco diferente em relação a isso. Assim, a gente, por um lado, a gente critica a população por não se interessar pela política e por não se informar. E por outro, quando o político tenta fazer uma comunicação, as pessoas também criticam, né? Então, assim, uma coisa que às vezes é até a própria imprensa que bate muito, porque isso acontece muito com deputados federais, por exemplo, de se receberem críticas por estarem usando a verba de divulgação do mandato. Olha, a divulgação do mandato, a prestação de contas, é uma obrigação do político. E tem uma verba para isso, para que o eleitor conheça o que o político está fazendo e possa também fiscalizar. Então, eu vejo que é um papel importante do político, até do próprio candidato, e não só no período eleitoral, mas a todo momento prestar contas, dizer o que ele quer fazer, quem é ele, quais são as propostas dele.
E quando ele está no mandato, eu vejo que isso deveria ser levado mais a sério ainda. Ele precisa prestar contas para a população. Esse dinheiro investido em divulgação, desde que seja de fato para mostrar o que o trabalho está fazendo, né, o trabalho que vem sendo feito, as propostas, o que ele pretende, eu acho que é importante. É a forma que o político tem, que o candidato tem de se comunicar com o eleitor. Porque se você for pensar, é o seguinte, a imprensa, e aí eu te falo isso, eu sou jornalista, trabalhei muito tempo com jornalismo antes de ir para o marketing político. A gente tem um espaço limitado. Hoje, com o digital, a gente acaba tendo um pouco mais de espaço para dar entrevistas, mas a gente não consegue colocar todos os candidatos em todos os programas ou dar, de fato, uma equidade, principalmente para candidatos com cargos de vereador, de deputado distrital, estadual, enfim. Então, é a forma que ele tem de se comunicar, né? É a minha opinião. Eu acho que é válido, sim. Guardadas as devidas proporções, né? Até para dar o equilíbrio eleitoral, financeiro. Lages, quero agradecer a tua participação, tua vinda aqui com a gente. Tem muitas outras questões. Me perdoem aí os ouvintes e telespectadores pelo WhatsApp e também pelo Facebook, mas não vai dar para caber tudo aqui, tá? Nesse horário. Agradecer demais a tua vinda aqui e a tua participação, sempre muito bem-vindo. Obrigado, Lages. Obrigado, Caparelli. Um abraço também, obrigado pela participação da Fabiana Vitorino, especialista em comunicação política. Obrigado, Fabiana. Boa sorte aí para vocês. Obrigada, bom dia a todos. Obrigada. Para você e para os seus candidatos ao Senado.